E aí pessoal, beleza? Eu sou Adelmo Souza e você é muito bem-vindo a esse canal. Então vamos lá. Hoje é um vídeo muito interessante. O tema é: Olá, Deus está? Sou eu aqui da Terra. Como saber se Deus existe e se importa comigo? Pessoal, essa é aquela pergunta de 1 milhão, né? As pessoas querem saber se Deus realmente existe, elas querem provas palpáveis. E por que, se Deus existe, acontece tantas desgraças no mundo? Tantos problemas e sofrimentos? Vamos explicar logo mais e já voltamos. Vou fazer uma aberturazinha aqui, vai ser um vídeo rápido e vamos voltar. Então vamos lá, voltamos. Então vamos falar desse assunto. Há muito questionamento. Eu visitei algumas crianças, como eu sempre, né, alguns idosos, né, alguns jovens conversaram comigo. E aquela pergunta de sempre: Adelmo, Deus existe, se importa com a gente? Aí eu falei: por quê? Esse mundo cheio de desgraceiras, políticos, é chuva, é enchente, a pessoa trabalha e não tem nada. Será que Deus existe mesmo? Não tá jogada a sorte aí do acaso, né? A religião enganando todo mundo e dizendo que existe um Deus e que se importa com a gente. Será? Vamos botar aqui a chamada do supernatural e já já voltemos. Então fala pra mim o que Deus mais está? poderia ser Sou eu, Deus, Jim eu Winchester. fui Versão Eu ia botar a versão brasileira, mas eu pulei ali. Então vamos lá. Olá, Deus existe? Sou eu, Jim Winchester. Quem Jim Winchester é aquele personagem do supernatural que acredita em tudo, em anjos, demônios, em qualquer coisa que existe na face da terra, menos em Deus. E esse é o questionamento da maioria das pessoas. Elas creem em qualquer coisa, menos em Deus. Mas elas creem em mais em Deus do que de outras coisas do que em Deus por um motivo. Eu vou explicar aqui. Eu vou ler no livro aqui de Eclesiastes para você ter uma ideia. Porque as pessoas... Vai parecer que eu estou fugindo, mas eu vou dizer por quê. Vamos aqui. No livro de Eclesiastes, no capítulo 4, fala uma coisa interessante. Olha. Então, eu olhei de novo, ele estava olhando ali para o que acontecia na sociedade, para toda a injustiça que existe no mundo, e vi muitos sendo explorados e maltratados. Eles choravam e ninguém ajudava. Ninguém os ajudava porque os seus perseguidores tinham o poder do seu lado. Por isso cheguei a esta conclusão: aqueles que morrem são mais felizes do que os que continuam vivos. Olha o segredo das coisas. Porém, mais felizes do que todos são aqueles que ainda não nasceram e que ainda não viram a justiça que há neste mundo. Mas eu descobri que as pessoas se esforçam tanto para ter sucesso no seu trabalho é porque elas querem ser maior e melhor do que os outros.
Mas tudo é ilusão. É tudo como correr atrás do vento. Vamos dar uma paradinha aqui para a gente ler o finalzinho depois. Primeiro lugar, o texto de Salomão já dá umas cartadas. Por que não vivemos felizes aqui nesse paraíso? Porque aqui não é um paraíso. Porque os seres humanos não vão viver sempre na Terra. É por isso que essas pessoas morrem. Você não quer morrer, mas vai morrer. Eu não quero morrer. Eu sempre digo para todo mundo que eu não tenho medo de morrer. Mas eu não quero morrer agora. Tem gente que já tem medo de morrer. Mas, querendo ou não, ninguém quer morrer. Ou com medo, ou sem medo, ou evitando a morte. Outros acham que vão fazer um LX aí e que não vão morrer nunca. Tá muito enganado. Mas o problema das pessoas com Deus não é porque elas querem saber se Deus existe ou Deus não existe. O problema delas é aquele caso, é que elas acham que Deus vai olhar para ela e vai se importar com ela. E as pessoas não querem ser notadas por Deus, porque se elas forem notadas por Deus, Deus vai cobrar coisa a elas. Esse que é o segredo das coisas. Deus nos colocou neste mundo para que nós vivêssemos bem um com o outro. Aqui é um treinamento, querendo ou não, é um treinamento. Esse mundo é um mundo que já está no maligno. É por isso que aquela conversinha que me falaram, Adelmo, o político vagabundo que cria estabilidade no país inteiro, né? Essa ruma de juízes ladrões, essa ruma de coisa, vive muito bem, vive com carro de luxo. Eles vão morrer, vão pro inferno, mas aqui eles estão aproveitando tudo. É assim que falam as pessoas. E o pai de família trabalha, o coitado está ali se esforçando. Aí tem uma casa, uma região ribeirinha, aí vem uma enchente, leva tudo, e o coitado não tem sossego. Olha, gente, antes de vocês falarem isso, eu poderia pedir essa prova a Deus, mas Deus me mostrou. E não é demagogia não, porque os youtubers adoram botar uma vida que não existe, mas eu sou diferente, eu falo com a minha realidade. A minha realidade é de um assalariado mesmo, que não tem 2.000 conto, 1.500, não, é salário mínimo e às vezes menos. Assalariado, autônomo, não tenho carteira assinada. Eu, na minha infância, ali até uns 10 anos, 12 anos, eu vivi numa casa, essa casa que eu morava, ela era a casa de taipa. Quem não sabe o que é uma casa de taipa, é uma casa que é feita de aquela ruma de tala, de varas, tira as embiras dessa tala, seca ela e seca as talas, emenda, faz uma parede de vara, vocês sabem, né? De planta. Aí você entrelaça, cria uma estrutura forte e é preenchida com barro. É uma casa feita com barro e essas varas, que é uma casa de taipa. Até secar lá dentro e fica forte. Cria uma estrutura como se fosse uma pedra, né? Então eu vivi mais de 10 anos, bem mais, numa casa que tinha essa estrutura. Depois de uns 10, 12, 15 anos, essa casa mesclou entre a casa de taipa e a casa de madeira. E sempre foi na região, até hoje moro, que o rio passa por trás, que nesse momento a gente fica em estado de atenção. O rio já invadiu várias vezes a casa, né? E eu não vou mentir que eu sou uma pessoa feliz. Ah, Delmo, mas você seria mais feliz se você estivesse num local que o rio não vai, que não sei o que tem mais de saneamento. Deus distribui as pessoas por locais certos. Por quê? Eu sou uma pessoa que gosta de servir as pessoas, não gosto de ser feito de besta, mas eu gosto de servir. Então o que acontece? Eu tô ali para aquilo. A pessoa que ele colocou
na casa, no terceiro andar, que não precisa ter medo de água, é aquela pessoa imprestável que não vai ajudar ninguém mesmo. E que ninguém ia parar para ajudar ela. Ou fosse ajudar, ia empatar outro de ser ajudada. Vocês estão entendendo como é que funcionam as coisas? Nós estamos nesse mundo para aprender isso. E muitos não aprenderam. Outros tiram do pouco. O cara que... Essa arruma de funcionário público que ganha muito, eles ganham de nós. Nós trabalhamos para manter essa arruma. A gente ganha 10, 20 salários, joga a carro de lama na nossa cara quando a gente está numa chuva passando. Mas a gente que paga eles. Por quê? Porque eles não aprenderam e são orgulhosos. Essa turma, a maioria é orgulhosa. Mas o fim dela é a morte. O interessante não é que Deus esqueceu das pessoas. É só para mostrar que essa vida aqui, ela é passageira. Por isso que Deus não está ali paparicando. Não é que Deus não exista. Eu vou botar aqui um trecho do filme e vou comentar aqui de novo o Winchester, né? Jim Winchester questionando por que ele não vai, porque ele tem que acreditar em Deus. Bora ver aqui. Pode ser, vai ver que existem anjos. E daí, Deus existe? Depois dessa, eu aposto que sim. Sei não, gente. Olha, tá legal. Eu sei que você não dá muita importância pra esse lance, mas isso tá mostrando ser muito menos uma questão de fé e muito, muito mais uma questão de prova. Prova? Isso. Prova de que Deus existe e que ele se importa comigo pessoalmente? Desculpa, mas não me convence. Por que não? E por que eu? Se existe um Deus, por que ele ia ligar justamente pra mim? Dean. Eu salvei umas pessoas, eu sei. E eu acho que isso compensa os roubos e as transas casuais. Mas por que eu mereço ser salvo? Eu sou só mais um cara. Pelo visto, você é uma pessoa muito importante pro cara lá de cima. Isso me dá medo. Eu não gosto de ser notado nem em festa de aniversário. Imagina por... Deus. Tá, que pena, Dean. Porque, sinceramente, eu acho que ele quer que você sopre a velhinha. Você viu aí uma coisa interessante que o Jim fala. Ele não gosta de ser notado logo por Deus, porque as pessoas, assim, elas querem que Deus esteja ali socorrendo ela, mas não ser notada por ela. Isso me remete àquele caso de uma viúva que Eliseu... Vocês sabem que eu penso em Eliseu diferente. Eu não penso em Eliseu como a igreja fala. Mas eu vou usar essa figura do Eliseu para vocês entenderem como funcionam as coisas. Eliseu corre ali, vai se refugiar na casa de uma senhora, ela dá... Ô, velho, me dá essa comida aí. Aí ela divide a comida. Se você me der, eu vou fazer aqui um encantamento, ninguém vai faltar comida, porque Deus não vai deixar faltar. Só que o filho dela morre. E na hora que o filho morre, aí ela fala para o profeta Elias. Desculpa, tô trocando aqui Elias. Que mal eu fiz para Deus, para você vir aqui na minha casa, me importunar. Eu ainda lhe ajudei, lhe dei comida. Aí você vem para cá para que Deus olhe seu olhar para mim e mate meu filho. Me lembre do meu pecado e desconte do meu filho. Olha a conversa da velha. Que segundo a velha, Deus, ela era uma pessoa que fez coisa errada, só que Deus tinha esquecido dela. Mas como o profeta foi passar um dia na casa dela, Deus foi olhar para o profeta e, querendo ou não, olhou para ela, que estava na casa dela ali, que era uma pessoa que já tinha cometido coisa errada, e que a punição foi matar o filho dela. E o profeta foi tentar explicar que não era isso e trazer o cara à vida. Essa que é a questão das pessoas. Não é saber se Deus existe e que Deus gosta dela. O problema das pessoas é que essas pessoas, elas querem ser notadas, elas querem viver aqui para sempre, e isso não vai rolar. Quer ver uma coisa interessante? No livro aqui continuando o livro de Eclesiastes, aqui ó, que coisa interessante. Também descobri que as pessoas que se esforçam tanto para ter sucesso no trabalho é porque querem ser melhor do que as outras. Isso é uma ilusão. É correr atrás do vento.
Dizem que só um louco chega ao ponto de cruzar os braços e passar fome até morrer. Pode ser. Mas é melhor ter um pouco nas mãos, com paz de espírito, do que estar sempre com as duas mãos cheias de trabalho, tentando pegar o vento, correr atrás de coisa que é inútil. Né? Descobrir que na vida existe uma coisa que não vale a pena. É a pessoa viver só sem ter amigos, sem ter filhos, sem ter irmãos, sem ter pessoas para conversar, sempre trabalhando e nunca satisfeito com o que tem, só atrás de riqueza. Para que é que ele trabalha? É para ter muita riqueza e deixando de aproveitar as coisas boas? Isso também é uma ilusão. É uma triste maneira de viver. As pessoas, eu ganho 2 salários, não, mas agora eu quero ganhar 3. Eu quero comprar minha Toyota. Aí vai lá, compra a Toyota vira no outro dia e pronto. Ah, Deus é errado. É assim que a turma fala, né? Aí ele fala que é melhor você dividir as coisas com seu próximo, porque 2 pessoas trabalhando junto, uma pessoa pode ajudar a outra. Se uma cai, a outra levanta. Mas se alguém está sozinho, fica em má situação, porque não há quem ajude a levantar. Né? Isso é outra coisa. 2 pessoas junto pode resistir um ataque em que uma seria derrotada se estivesse sozinha. Uma corda de 3 cordão é difícil de arrebentar. O moço pobre, mas sábio, vale mais do que o rei velho, sem juízo, que não aceita conselho. Vocês estão entendendo? Ele até fala sobre os governos, que às vezes a pessoa volta, e ó, coisa interessante. Um homem pode sair da cadeia e se tornar um rei do país, mas ele vai sair de lá depois, quando passar do tempo, ele irá sair de onde ele estava governando e deixará de ser rei e ninguém vai agradecer pelo que ele fez, porque o que ele quer, ilusão, é correr atrás do vento. Ó, tá até dizendo a realidade nossa aqui. Vocês estão entendendo qual é o segredo? Não é que Deus não existe, Deus existe. Agora, Deus não está ali fazendo o seu capricho, porque Deus não vai fazer o seu capricho, porque Deus não é um velhinho que está ali. Deus é o tudo. Agora, se você acha que não, aí é problema seu. É aquela questão. As pessoas querem uma prova de Deus, não querem prova. Esses dias falam com a pessoa, a lei da gravidade, alguém está pegando nela? Ela existe? Não, deram nome. Pode ser que não existe essa força como estão dizendo. E daqui alguns dias os físicos sentem ali, muda todo o comitê da física e acabou, é o que eles dizem. A lei de Newton, para uma ação, uma reação. Isso aí é a própria lei da Bíblia. A lei do retorno. Você faz, você recebe de volta porque você plantou aquilo. Quem planta vento, colhe tempestades. Mas se eu falar isso, não, Newton falou isso aqui. Não, Newton vem depois do que muitos escritos. Você está entendendo como é que funcionam as coisas? Aí tem que ter um pouco de cuidado. Então, o problema das pessoas não é se Deus existe. O problema dela é que elas querem viver aqui, elas não vão viver. E ela diz que Deus está deixando tudo pipocar, acabar, porque Deus odeia os seres humanos, é um malvado. Não é isso. É porque aqui não é para viver eternamente. Por isso que existe a morte. Todos irão morrer. E ponto final. Você não vai ficar. Não adianta. Ah, vai descobrir uma ciência, vai descobrir e a outra doença vai existir mais potente e vai matar o ser humano. Porque não é para ficar aqui. Isso é uma insistência do ser humano, uma queda de braço com Deus que não vai para lugar nenhum. Eu vou continuar um filme sobre resistir nas tempestades. É nas tempestades que fogem os grandes guerreiros. Até a próxima, grande vídeo. Tchau!